tema da palavra hoje é crescidinhos, tá? Crescidinhos. Eu quero ler um texto para você que está em Jeremias 1, versículo 4 e 5. Enquanto você abre, irmãos, eu estou feliz porque está aqui hoje um amigo meu, que eu liderei alguns anos no Ministério Renascer, o Marcelo. Levanta a mão, Marcelo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Marcelo é irmão da Joana, né? Mas eu liderei o Marcelo muitos anos e nós temos histórias para contar, né? Muitas histórias boas, ministeriais, de amizade, de festas que a gente fazia, né? É um privilégio ter você aqui, tá bom, meu irmão? A casa é sua, volte quando quiser em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 1, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Alô? Voltou, tinha sumido aqui meu microfone, irmãos, dá uma olhada, tá? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença, queremos te exaltar e te glorificar por essa noite. Obrigado pelo louvor maravilhoso que tivemos, com pessoas iniciando, com uma criança como sempre cantando. Isso quer dizer, ó Pai amado, que nós estamos entendendo que quem não for como uma criança não herda o reino. Há lugar para todos em Deus, do mais novo ao mais velho, do mais experiente ao menos experiente, do rico ao pobre, do negro ao branco. Que todos saibam que nós estamos abertos para o mover de Deus, independentemente de qualquer classe social, credo ou qualquer outra coisa. Que o teu Espírito seja derramado sobre nós, em nome de Jesus, amém? Eu gosto muito porque há lugar em Deus para você. E às vezes você fica esperando que as coisas aconteçam. Não, faça acontecer. Vá você e faça acontecer em nome de Jesus. Irmãos, Crescidinhos, eu tenho que te dar uma explicada. Há um programa japonês com esse nome, chamado Crescidinhos. Em casa nós adoramos esse programa. Vê lá no YouTube, né filha? Não? Onde que está, filha? Na Netflix. Na Netflix, você abre lá, Crescidinhos. Porque o japonês, desde que o filho é pequeno, às vezes até com 2 anos, 3 anos, ele já dá uma missão para os filhos. Ele pega o filho e dá uma missão, ó, vai até o mercado ali, que é pertinho, compra tal. Os pais não levam nem para, quer levar na sala, aqui na igreja. Mas lá não, lá o filho vai e faz. E por isso que eles crescem, sendo do jeito que eles são, inteligentes, habilitados, porque os pais investem que eles caminhem sozinhos. Eles estão ali perto vendo, mas os filhos não sabem disso, né? E eles desenvolvem o seu trabalho, e isso é muito importante. E tem vários episódios engraçados que mandam a criança levar avental do pai que esqueceu, ou a comida do pai, e é quilômetros, irmãos, e as crianças vão andando. Tem uns que pegam um ônibus, aí vai atravessar a rua, levanta a mão, os carros param no Japão, pode ser uma avenida, uma rodovia. Uma criança vai atravessar, uma pessoa levanta a mão, os carros param. E aqui no Brasil, igualzinho, né? Jesus, se você não corre, no amarelo você morre. Né? Então, irmãos, Crescidinhos é porque desde pequeno começa a ter uma tarefa de uma criança mais madura, crescida. Pois bem, Deus tem tarefas para nós, crianças de Cristo. Porque, afinal de contas, olha para o teu irmão e fala: você já está bem crescidinho, né não? Amém? E eu quero tratar isso com você. Jeremias recebeu uma promessa do Senhor de ser um grande profeta. Deus deu uma missão, mas a primeira reação dele foi dizer: Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias não era criança de idade, gente. Ele estava falando espiritualmente, que talvez ele não se sentia capaz de fazer aquilo que o Senhor havia determinado para ele, né? E eu não quero saber se você é mais novo ou mais velho. Eu quero dizer de maturidade espiritual. Eu estou falando aqui de crescimento, de relacionamento com Deus. Jeremias tinha, e ele falou: Senhor, eu não vou saber falar porque eu não tenho conhecimento. O Senhor falou: não digas que você é uma criança espiritualmente, porque aonde você for,
eu te mandar ir, você irá. O que eu te mandar falar, você vai falar. Eu coloquei aqui os pontos que ele disse, se vocês puderem seguir. Ele disse, eu te escolhi antes de você nascer. Falou, antes que você fosse formado, você já era escolhido. Então olha para o teu irmão e fala assim, você não sabe de nada, Zé. Antes de você ser concebido pelo seu pai e sua mãe, Deus já tem um ministério para você. Amém? Amém, irmãos? O Senhor tem um plano para nós. Agora, nós aceitamos ou não o plano que Deus tem para nós. Irmãos, até meus 22 anos eu queria ser tudo menos pastor. Queria ser lixeiro, astronauta, cientista, cozinheiro, taxista, menos pastor. Né? E eu tinha recebido palavra de ser o quê? Um pastor. E onde eu estou hoje? Há muitos anos? No altar. Pastoreando, porque o plano de Deus sempre é maior e melhor para nós. Deus te escolheu antes de você nascer. Depois, eu já determinei o seu ministério, onde você vai trabalhar, até a região que você vai trabalhar, irmãos. Eu já recebi proposta de ser pastor na Inglaterra, várias vezes. Né? Eu confesso para você que deu vontade de igreja para brasileiro, um culto por semana, e lá eles pagam um salário para o pastor. E eu teria escola para os meus filhos, teria tudo. E eu fui todo empolgadão orar, esperando que Deus dissesse o quê? Sim, vai. E ele disse o quê? Não. Fica, o teu lugar é no Brasil, é no Tremembé. E cá estou eu, há 17 anos, fazendo a obra do Eterno. Porque ele determina até a sua localidade. A geografia é importante ministerial. Amém? Não digas, eu sou uma criança. O que ele estava falando? Não tinha problema nenhum ele se sentir assim, mas ele estava dizendo no sentido de que ele não tinha preparo. Tem uma frase que diz que Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. É verdade, só que você não vai ser só escolhido o tempo todo, você tem que se preparar. Você não pode pregar de qualquer jeito, você não pode ensinar de qualquer jeito, você não pode trabalhar de qualquer jeito. Quando você está iniciando, amém. Hoje nós tivemos aqui, irmãos, você não percebeu, porque eles tocaram muito bem, mas nós tivemos 2 músicos iniciantes aqui hoje. No teclado, a Vitória Silvia, gravidinha do Senhor, e no contrabaixo o Rian. Aí foi ruim, aí tem que ser bom, porque professor é bom, se a raiz é boa, o fruto é bom, diz a palavra, amém? E o Rian tocou. E outra estreia de um grande cantor, Danilo, né? O Danilo, ele é bom, irmãos, porque você pergunta para o Danilo, quem é o melhor cantor do mundo? Quem ele fala, Vivian? Pronto, acabou. Aí só aí você vê como ele não tem ouvido para música, né? Tô brincando, é claro, mas eles estrearam hoje. É o início do ministério. Vamos dizer que eles cometessem erros hoje. Seria aceitável. Todos os erros seriam aceitáveis. Por quê? Porque eles estão iniciando um processo. Mas daqui a um ano, tem erros que já não podem ser aceitáveis. Você entendeu? Então o tempo vai passando, você vai crescendo, vai amadurecendo. É isso que Deus tem para nós. Vá onde eu te mandar, é o que ele falou. Você vai para o lugar que eu te mandar. Mas eu quero ser da igreja mais lá do Havaí. Aí ele vai falar, não, você vai ser do Quixeramobim no Ceará. Vai ser assim. Ele vai mandar para você aonde você deve estar. Amém, irmãos? Então olha para o teu irmão e fala assim, você acha que você escolhe onde você congrega? Deus que te leva, fala. Amém? Eu vou te ensinar o que falar. Olha que, gente, que chance que Jeremias estava tendo. Eu vou te mandar no lugar certo, para as pessoas certas, e vou te ensinar o que falar. O que todos nós sonhamos. Mas só que Deus fala isso para nós todo dia e nós não acreditamos. Temos medo, né? Você vai falar o que eu te mandar, porque nós temos um hábito, conforme vamos pregando, ficando mais soltinho, falamos, tudo que a gente fala, acha que foi Deus que mandou, e não é assim que funciona. Tem coisa que você quer falar que não foi Deus que mandou, é você que quer falar. É você que quer fazer, sou eu que quero fazer. E acontece, principalmente quando você está nervoso. Quando você está nervoso, você ora para brigar com a sua esposa? Sua esposa te irrita, seu esposo te irrita, você fala assim, espera um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me dá sabedoria para falar agora. Você sai falando, certo? Foi Deus que mandou você falar. Às vezes até Deus te usa bravo. Jesus chegou no templo, estavam comerciando, Jesus falou, por obséquio, queridões, frutinhas de Jesus, saiam pela porta. Não, o que ele falou? Pegou o chicote, saiam agora. Virou as mesas. Tem hora que precisa ser mais bravo, mas não toda hora. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, você é muito bravinho, você precisa maneirar, meu irmão. Fala aí. Amém?
Depois, não tenha medo, eu estarei lá. Olha o que ele falou. Além de eu mandar o lugar com quem você vai falar, onde você vai falar, eu ainda vou estar com você. Quem aqui tem certeza que Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos? Então essa mesma promessa ele fez para nós, né? Depois ele fala, ó, e eu estarei lá para te livrar, na minha Bíblia, para te proteger. Irmãos, o Crescidinhos, o que é legal, é que tem um monte de câmera filmando e eles não sabem, porque eles andam tipo, vai com uma bolsa e tem uma câmera dentro, aqui furado. Aí eles vão e filmam a criança aqui. Aí a criança olha para eles assim, o cara para, fica olhando para o lado para não fazer. Aí uma outra câmera pega de outro lugar. Aí tem umas crianças que são espertas. A pastora falou assim, você percebeu uma coisa? Vem cá, vem cá, vem cá. Era de 2. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Falou, por quê? Olha lá do outro lado da ponte, tem um homem lá, ó. Ele está virando um negócio para nós. Olha ali, virando uma coisa para nós. Olha ali. Tem alguma coisa acontecendo. Criança é inteligente, irmãos. Por isso que ele fala para a gente ser como criança. Criança percebe coisas que às vezes nós não percebemos. E nós precisamos ser como crianças. Ou seja, Deus está dizendo para nós que já estamos crescidinhos, mas que Ele estará conosco em todos os lugares. Vai nos ensinar, vai nos mostrar o caminho. Se você não sabe para onde ir, é porque você não está orando. Se você estiver orando, o Senhor vai te mostrar o caminho. Às vezes Ele pode não desenhar para você, mas Ele te leva até lá. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Irmãos, eu lembro que o primeiro emprego meu fora do bairro foi de office boy. Na época o office boy era tipo de gringo, tá ligado? Era profissão de gringo dos adolescentes. Quem foi office boy aqui? Aí ó, office boy. Aí ficava jogando também no fliperama. No intervalo, todo mundo jogava no fliperama e tal. Só que eu trabalhei numa empresa em Santana. E o máximo que eu tinha ido era aqui no Ourinhos. Na minha casa no Ourinhos, quando era pequeno. Aí tive que ir para Santana para trabalhar. De Santana, primeiro dia, eles me mandaram para Osasco. Jesus amado, eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou me perder, eu não vou saber voltar. Eu não vou saber voltar. E tal. Aí eu vi que existia uma coisa chamada itinerário nos ônibus. Aí eu perguntei, moço, você sabe se o senhor falou, ó, lê aqui, ó. Vem cá que eu vou te ensinar. O homem falou assim, vem aqui. Tá vendo aqui, ó? Vai passar na avenida que você perguntou. Nossa, todo ponto de ônibus tem um desse. E era verdade. Aí ele falou, se você tiver dúvida, você tem ficha? Ah, eu tenho aqui 5 fichas. Então, todo ponto de ônibus perto tem um orelhão. Eu olhava e tinha aquele de 2 assim. Parecia o pastor Narciso, pôr na cabeça. Tô brincando, Narciso tem orelhão não, né? Aqueles orelhão que era conjunto, né, Narciso? Um para um lado, outro para o outro, né? E aí eu fui aprendendo. Em uma semana, eu já conhecia São Paulo, fiote. Todos fliperama, né? A gente comava aqueles ovo rosa. Quem comia aqueles ovo rosa? Ovo rosa, a Dulce, aqueles que eu chamo de tutu, que é, como é que fala? Toicinho, né? Torresmo, que eu chamo de tutu, né? E tubaína, e a gente ia e foi aprendendo. Em um ano, eu já dominava a cidade de São Paulo. As pessoas perguntavam para mim, por quê? Chega uma hora que você tem que crescer sozinho. Olha para quem está do seu lado e fala, eu amo muito você. Você é uma bênção na minha vida. Você é um tchutchuco de Jesus. Mas eu tenho que crescer sozinho. Amém? Parece uma contradição. O pastor David falou algumas coisas aqui. Eu acho que ele meio preveu algumas coisas da palavra, que o David era esperto, quanto a música Quero Ser Como Criança, e falou, Mateus 18, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Você entendeu? Olha o valor que Deus dá para uma criança. Irmãos, eu não aguento quando uma criança vem conversar com o pai fala, não, vai para lá que eu estou conversando. Desculpa. Quem anda comigo sabe, eu repito sempre. Estou conversando um assunto mais sério. Vem uma criança, eu paro de te ouvir e escuto o que a criança quer falar. Porque Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que você tem que dar importância para a criança. Aí tem gente que fala, nossa, não sei como é que as crianças gostam do bispo. O bispo é mó chato, meu. Pega no pé, briga com as crianças, elas abraçam o bispo. Justamente porque elas sabem que eu brigo porque eu amo. Porque eu gosto de criança. Criança é bênção, porque ela fala, toda a sua vida a escola sabe. Você sabia disso?
Quem sabia aqui? Seu filho chega na escola e conta tudo o que você faz. De bom, de ruim. De bom e de ruim. Então olha para o seu irmão e fala assim, ixi, e agora, irmão? É difícil ser como criança. Jesus falou, se você não for como ela, não entra no reino. Amém? Mateus 19:14, Jesus porém disse, deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vinde a mim, os pequeninos. Ou seja, preciso me tornar e preciso deixar as crianças irem para Jesus. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Na maioria das igrejas, Dia das Mães, as crianças fazem homenagem. Dia dos Pais, as crianças fazem homenagem. Dia das Crianças, as crianças fazem homenagem para elas mesmas. Por que vocês não se unem e fazem uma homenagem para os seus filhos? Dia 12 de outubro desse ano, pastor Cláudio é o responsável, vai juntar todo mundo. O culto inteiro vai ser os pais aqui fazendo culto para as crianças. Elas precisam conhecer Jesus, o amor dos pais, que os pais se dedicaram também para ensaiar. Porque amam eles. Sabe? É tempo da gente mudar muita coisa. Como saber quando ser criança e ser crescidinho? Porque Jesus fala uma hora para ser criança. Outra hora ele fala que a gente tem que crescer. Sim ou não? Como saber quando eu posso ser criança? Irmãos, eu vou apontar aqui, né, porque nós temos uma intimidade. Então, irmãos, vocês estão chegando agora, a gente fala realmente o nome das pessoas aqui. Tá? Por exemplo, o Silvio é uma criança. O Silvio é casado, é pai, vai ser avô, mas é uma criança. A Annalise vai colocar juízo na cabeça do Silvio. O Silvio é uma criança, Irmãos, todo dia eu desço aqui, cadê minha bolsa? Sumiu. Quem pegou? O meu microfone estava parado ali, o Rafa falou, ninguém mexe. Quem mexeu? O Silvio. Eu estava dando aula para o Mateus, começaram a bater na porta. Eu falei, Mateus, tem alguém batendo na porta? Ele falou, não tem não, bispo, é na rua. Eu falei, tá batendo na porta, mexendo. Daqui a pouco começa. Eu saio lá fora e brigo. Quem é? O Silvio. Então tem pessoas que são eternas crianças, mas já tem vez que vai fazer bagunça. Eu vou falar, aqui não pode, nessa situação não pode não. Porque nós precisamos saber quando ser criança e quando ser crescido. Deu para entender? A alma de criança que todo mundo fala, sim. Quem aqui tem sonhos que você tinha quando era criança e não realizou ainda? Levanta a mão. Então tem que continuar com esse sonho. A palavra do Senhor diz que quem colocou em nós o querer e o efetuar foi Deus. Então se Ele me deu a vontade, Ele vai me dar como fazer, né? Então você só não dá para você ser jogador de futebol. Isso não dá mais. Ah, Mateus, não dá. Isso aí não dá para você ser mais, que a idade já passou. Só se for dos veteranos, dos anciãos de Cristo, aí dá, né? Por que eu estou falando assim? Porque nós temos dúvida de quando se portar como criança e quando ser maduro, uma pessoa amadurecida. 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, nas coisas sérias. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens, ser humano, tá? Homens e mulheres amadurecidos. O que ele está falando aqui? Nas coisas do juízo, naquilo que traz sentença, aquilo que é sério, seja uma pessoa madura. Não haja como uma criança, porque as consequências podem ser graves. Eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa havia lá um senhor, que ele gostava muito de brincar, tipo o Silvio assim, e um dia ele estava numa reunião com a gente e fez as brincadeiras, todo mundo deu risada. Só que daí chegou o gerente, ele fez a mesma brincadeira, foi mandado embora por justa causa. Você entendeu? Existe hora de ser criança e hora de ser crescido. Pergunta para o seu irmão, você está em qual fase da tua vida aí, Zé? Você é o Zezinho, o Pititiquinho ou já cresceu o Zezão? Fala aí. Amém? Pequeno, aonde? Na malícia. O que é malícia? É tudo que leva para sensualidade, sexualidade, para o engano, para enganar alguém, ou para trapacear. Tudo que é malícia, você tem que ser inocente. Você tem que se preservar. Você tem que parar de achar que tudo é normal, como todo mundo acha que hoje tudo é normal. E não é. Irmãos, na minha época, você está achando que era assim? Uma menina passava e os caras mexiam?
Onde eu morava, se o cara mexia com uma moça e não sabia se ela tinha namorado, era filha de alguém, ele apanhava dos caras, dos próprios que estavam ali. Tinha respeito. Hoje, eu tenho que levar minhas filhas no ponto de ônibus, tem um monte de velho safado na rua. Eu levo e olho e falo, o que você está olhando para minha filha, irmão? Perdeu alguma coisa? Eu falo, nossa, bispo, eu tenho que defender, eu tenho que proteger os meus filhos. É assim que Deus faz, Ele nos protege. Quem aqui tem filha? Filha. Quem tem filha grande? Então vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Quem tem filha pequena? Sabe de nada, vai saber quando crescer. Quem aqui quer ser pai e quer ser mãe? Isso, que Deus dê logo 5 filhas. 5 meninas pro David, para ele ver o que é bom para tosse. Por quê, irmãos? As pessoas falam, nossa, bispo, é exagero nada. É a menina dos olhos. Ela precisa de proteção. Bispo, você não acabou de falar que tem que deixar ela crescer? Sim, mas não na malícia. Para achar, bispo, pai, os homens mexem mesmo? Não mexem mesmo não. Quem é homem é homem. Quem é homem respeita. Por isso, irmãos, que eu falo sempre, quando eu olho no Facebook, vamos pegar aqui, a Vitória pôs uma foto, e vai um homem lá da igreja e curte uma foto dela sozinha, já falou, opa, tem coisa errada. Eu só curto foto que está o marido e a mulher, ou está numa festa, ou está numa coisa, porque você tem que respeitar. Quando um homem curte uma foto de uma mulher, irmãs, sejam sinceros, o que isso quer dizer? Que eles gostaram do que viram. Tem que tomar cuidado. E a recíproca é verdadeira. Quando uma mulher curte uma foto de um homem lá sozinho, e homem sabe como é que é, né? As mulheres da igreja tiram foto assim, ó. Partiu o culto. Deus o comando. Não é? E os homens, como é que é? Vamos para a casa do Senhor. Não dá, né, irmão? Fica fazendo musculinho, mostrando muque. Irmão, você tem que saber que tem pessoas do outro lado. Eu não sou daqueles pastores que vai ensinar que você não pode ir na praia. Tanto o irmão como a irmã tem que ir na praia. Devem ir, porque Deus criou para você. Mas não pode e tal. Não, pode sim, porque quem olha que tem problema. Só que quando você sabe e faz de propósito, você também é culpado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, hoje graças a Deus ela é convertida, mas a bicha era sem vergonha. E ela sabia que tinha uns meninos na rua, lá que a gente morava, que gostavam dela. Porque ela era uma moça bonita, né? Bem modelinho e tal. E ela ia e saía na rua com shortinho. Quando os meninos estavam para comprar pão. O que acontecia? Os meninos morriam. Me apresenta ela. Até que o dia eu falei assim, eu vou te apresentar. Todo mundo esteja aqui 10 da manhã, ela vai sair daqui do meu portão. Quando saiu assim, saiu eu e o pai dela. Ó, esse aqui é o pai dela, pode conversar aí. Assim que eu fiz. Nossa, não. Ela pode estar errada, mas isso não dá o dinheiro de, passou ele lá em casa. Sabe essas frases idiota? Meu Deus. Não é Deus, é uma moça. Deus é outro, é bem maior. Acho que é tempo de nós crescermos. Tem coisas que não são normais. Não é normal o seu filho ver um filme que tem cenas de sexo, né? Você está de brincadeira. Mas está debaixo do cobertor, não está vendo nada. Ainda bem, né? Que tem um cobertor ainda. Não pode, irmão. Não pode. Você não pode achar normal. Porque ele vai achar aquilo normal. Vai achar que aquilo pode. Um monte de palavrão. Mas palavrão eu ouvi em qualquer lugar. Minhas filhas queriam assistir o Route 6. Começaram a assistir lá com o Rafael. Quando eu vi uma cena, eu falei, pode parar de assistir, vocês não vão assistir isso aí não. Quando vocês tiverem 18 anos, vocês assistem esse treco aí. Você entendeu? O Rafael, meu filho, queria assistir Tropa de Elite. Que ele adorava, ele viu os caras, mano, deve ser muito louco. Pai, vamos assistir, eu assisto com o senhor. Você quer assistir, filho? Eu quero, meu Deus, vai ser da hora quando você assistir. Agora, não. Quando você tiver 18 anos. O dia que o Rafael fez 18 anos, assistiu Tropa de Elite 1 e 2 de madrugada. Ele quis assistir. Por quê? Porque existe limite. Existe limite de deixar sozinho. Deixar sozinho o filho com outras pessoas. Você tem que conhecer bem. Você tem que crescer. Tem que crescer no seu serviço. Parar de ficar fofocando da pessoa que está do teu lado no seu serviço. Você vai ser mandado embora.
Irmãos, eu nunca participei de rodinha de fofoca. Sabe por quê? Porque sempre trouxe problema em qualquer lugar. Serviço, primeiro, vamos dizer aqui, vamos pegar Léo, a Kenny e Frank, tá ali. Os três estão ali, ó. Então eu tô conversando com o Léo tá falando mal da Kenny, que entra na conversa falando mal da Fran. A Fran chega lá, querida, abraça e beija. Aí a Fran fica, fala mal. Quando você sai, você acha que acontece o quê? Então saia desse meio, pequeno na malícia. Crescido no juízo. Gente, tenha maturidade em algumas coisas, condutas, né? Na escola, na escola tem que ir de uniforme. Eu não vou de uniforme. Gente, desculpa, assim. O que é mais fácil? A escola continuar sem você ou você sem a escola? A escola vai continuar sem você, pode ter certeza. Amém? Obedeça. Qual o seu problema de obedecer regras básicas? Coisas fáceis. Horário de entrar no trabalho. Gente, não é para você bater o cartão, ponto, assinar, mandar não sei o que, 8 horas da manhã. É pelo menos uns 2 minutos antes. Você começa a trabalhar às 8, você não entra às 8. Você começa a trabalhar às 8. São coisas que fazem toda a diferença quando você é colocado para liderar. Porque as pessoas observam. Irmãos, o dia que eu cheguei atrasado no casamento do Felipe, estava todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Não. Aconteceu uma coisa muito grave com o bispo. O bispo chega 1 hora antes do casamento. Eu sempre chego 1 hora antes do casamento. É ou não é? Quem é que eu casei? Levanta a mão. Olha lá, Cláudio, Natália, Fernanda, David, todos eles eu casei. Certo? Eu chego 1 hora antes do casamento. Às vezes eu chego, teve um aqui da igreja, chamado Richard, que demorou 4 horas para chegar. Quase que eu fui embora e não fiz o casamento. Eu não vou falar que é o Richard que é chato, mas foi o Richard, né? E, irmãos, eu sou muito pontual e o meu carro quebrou perto do lugar, mas não dava para chegar. Aí, graças a Deus, o Matheus foi me buscar. Nunca mais eu ando com o Matheus, que ele não dirige bem, não. Ele é bom cabeleireiro. Tô brincando. Mas ele foi rápido aquele dia, eu fiquei com medo. Crescidinho no juízo. Eu falei para ele, tenha juízo. Profeta aborda. Não foi o que eu falei? Profeta aborda. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ser como criança aqui espiritualmente não pode, isso é ser carnal. E espiritualmente, quando você é uma criança, é carnalidade. Você pensa na carne. Você fala, é meu, vai, não sei o que, é meu, daqui. Eu coloquei algumas coisas aí, eu acho, Deus quer nos dar alimento sólido, mas não dá. Porque a gente está no leite ainda em algumas coisas na nossa vida. Irmãos, tem cristão que tem inveja do outro. Nossa, por que o Danilo canta e meu filho não canta? Você sabe, o que mais sofre na igreja aqui é a companhia essência. Agora eu não sei se está assim. Teve época que eu apartava a briga das mães na igreja. Chegava lá assim, tinha um líder lá, tinha um professor de dança aí, falava, por que a minha filha não vai fazer um solo? A minha filha, e não sei o que, a outra, porque a sua filha não dança nada. E começava, e eu via na minha sala, dizendo, o que está acontecendo aqui? Aí todo mundo virava santo. Quando o bispo chegava, era um tal de, não, bispo, eu estava conversando. Que volume é esse aí que você estava conversando? Não, e brigavam, não sei, brigam até hoje ou não? Não? A Manuela falou que briga. Então, irmãos, enquanto houver dúvida, não sabemos a verdade. Amém? A mãe dela briga. Só se for a mãe dela. Irmãos, briga na igreja, inveja. O bispo é mais amigo de não sei quem. Irmão, você nunca sabe nada da vida. Eu amo vocês por igual e como bispo, eu amo cada ovelha minha. Mas existe uma coisa chamada o quê? Proximidade. Às vezes você se torna mais próximo de umas pessoas e de outras não, pela vida. Eu quero ser mais próximo do Gustavo. Mas o Gustavo tem um horário de trabalho diferente do meu. Você entendeu? Então quando ele está trabalhando, eu não estou. Quando eu não estou, ele está. Pastor Wesley. Pastor Wesley, simplesmente um homem, parece o Júlio. Trabalha em 3 empregos, sei lá quantos empregos esse homem tem. Nem a mulher dele consegue ser próxima dele. Certo? Então, eu estou dizendo brincando, irmão, mas é verdade. Às vezes a vida nos afasta, mas não porque não gosta.
Eu tenho amigos que eu vejo uma vez por ano e considero dos meus melhores amigos. Porque todas as vezes nós estamos juntos quando precisa. Os momentos mais difíceis, enfermidade, luto, sempre estão próximos, tá? Crescidinhos. Eu tenho que correr aqui. Comportamentos e ações. Você tem que ser maduro nos seus comportamentos e nas suas ações. Eu coloquei aqui algumas coisas que são... Provérbios 20:11, presta atenção nesse versículo. Todo mundo olha lá, para de anotar e olha lá. Depois vocês anotam. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Ah, mas é pequeno. E daí que é pequeno? Dar um tapa na cara do outro é coisa de criança ou é coisa de criança mal criada? Opa! Você sabe qual a idade que eu bati nos meus filhos? Até os 2 anos. Sabe aonde? Só na mão. Colocava a mão. Não põe a mão aí, Rafael. Vou pôr a mão. Pá! Assim, não quer assim? Pá! Agora não põe mais. Nunca mais põe a mão no lugar que eu falava para não pôr. Irmãos, o Rafael é chato. As gêmeas às vezes são chatas. Mas você não pode falar que eles são mal criados. Eles vão na sua casa, eles te respeitam. Eles encontram vocês, eles te respeitam. Eles se tratam com amor. Sim ou não? Porque eu ensinei. A mãe ensinou. Ah, os melhores pais do mundo, não. Obrigação. Olha para quem está do seu lado e fala, é sua obrigação ensinar seu filho. Não é a escola e não é a igreja. Tá? Se uma criança faz... Irmãos, a Isabela era pequena. Tinha uma criança menor que ela no Tucuruvi. Ela tinha o quê? Uns 6 anos? A menina tinha tipo 1 ano, 2 anos, veio e mordeu e arrancou um pedaço da Isabela. Quando a Isabela veio chorando, eu já sabia, porque eu conheço meus filhos. Eles não choram daquele jeito, de qualquer jeito. Às vezes cai, não, isso eu deixava. Quando vinha o jeito que vem, você sabe que aconteceu alguma coisa grave. Primeiro que não consegue nem chorar, fica assim. É assim ou não é? Meu Deus! E veio, a Isabela veio assim, a Isabela não respirava. Irmãos, aqui ficou sem um pedaço aqui dela. Aí quando eu contei para o pai lá embaixo, falou, você tem que conversar com a sua filha. Ah, bicho, é mordidinha, vem cá. Quando ele olhou, meu Deus, e aqui? Eu sei que a menina apanhou lá. Irmãos, para uma criança morder uma outra, o que acontece? O que você tem ensinado? Você tem que falar que não pode. O Rafael apanhava. Ele apanhava quando era pequeno. O Rafael não gostava de brigar. Acho que o Rafael brigou uma vez de murro na vida dele. E ainda foi com o Arthur, ainda que era da igreja. Os dois brigaram, rolaram lá, um tirou sangue dos outros. Pronto, acabou. Depois se tornaram grandes amigos, até hoje são. Mesmo estando em igrejas diferentes, né? E o Rafael chegava em casa com umas marcas e eu perguntei, falei, pai, é que fulano me bate. De vez em quando me dá um murro aqui, me dá um murro aqui. Eu falei, então amanhã, se ele te der um murro aqui, você vai devolver no mesmo lugar. Se ele der aqui, você vai dar no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? O menino deu, ele deu. Quando eu cheguei, a pessoa responsável falou, nossa, hoje o Rafael bateu. Falou, sabe o que ele bateu? Vem cá, ele bateu, você primeiro bateu. O menino, você bateu? Bateu, então tá bom. Nunca mais. São grandes amigos até hoje. Inseparáveis. Às vezes, você precisa deixar o seu filho resolver sozinho. Mas você tem que ensinar. Tem coisas que tem que ser assim. Bicho, você está ensinando uma criança a bater na outra? Não, estou ensinando que você não pode ficar apanhando nos outros. Isso não está certo. Você me desculpa, gente. Ah, não, mas crente não pode tirar. Você gosta de ficar apanhando, não poder fazer nada? Mas Jesus deu outra face. Por isso ele é Jesus e nós somos humanos e fomos salvos por ele. Irmãos, é difícil. Você não pode deixar bater. Às vezes você deixa bater no seu filho, você não pode. O meu pai, sabe como é que ele ensinava a brigar? Se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa também. Então é melhor você não apanhar lá. Eu falava assim. E eu era bem tímido, isso é história para outro dia. Atitudes, ficar de biquinho. Magoei. Não vou falar mais com o pastor falando de tal, não vou falar mais com o irmão falando de tal. Vingancinha sabor de mel, sabe qual que é? Quem não viu e não me ajudou, vai estar na plateia para me aplaudir. O que é isso, irmão? Vou me vingar do irmão? Eu não preciso me vingar, provar nada para ninguém. Eu fico feliz quando a pessoa vem e reconhece que você é homem e é mulher de Deus. Então, vingancinha, sabor de mel, é de criança. Chororô e mimimi. Sabe o que é chororô? Tudo chororô. Aí vai os pais, vai os tios, vai o pastor, vai todo mundo resolver. Resolve.
Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está numa igreja que você pode resolver as coisas. Amém? Um dia tinha 12 pastores brigando lá fora, lá, discutindo um negócio da igreja aí. Ah, porque você não faz não sei o que, você não faz não sei o que. Eu passei assim, ó. Bispo, vem cá. Opa, não, tô ali no Ourinhos ali. Tava nada, tava indo embora para casa. Deixa eles brigar. Você acha que eu vou ficar participando de briga? Quem não desligou o ventilador, irmão? Você entendeu? Essas são as brigas dos pastores aqui. Nossa, você não fecha a igreja faz 10 anos. E daí, você é meu bispo? Não, é assim a briga dos caras. É chororô e mimimi, sim ou não? Criança fala, me dá, isso é meu. Não é assim que criança faz? É meu. Não é? Tem um monte de crente que acha que manda nos departamentos da igreja. Irmão, se você foi líder um dia do louvor, hoje você não é mais. O louvor não é teu. O louvor é de Deus. Você foi líder do departamento infantil, glória a Deus. Eu amava tanto, mas glória a Deus. Agora você é líder da cantina, irmã. Acabou. Nada aqui é de ninguém. Olha para o teu irmão e fala assim, nada aqui é nosso. Tudo é de Deus. Amém? Então ninguém é dono de nada aqui. Eu quero. Porque alguém ganhou. Você lembra aqueles pais que dá presente para um ter que dar para os outros? Quem dá para os outros? Lá em casa, bom, no caso da Maria Isabela não tem como, porque é aniversário de uma e da outra, né? Mas, o Rafael pequeno, dá para o Rafael também não, dá para o Rafael para as meninas. Não, é aniversário dele. Tem um dia para cada um aqui. Olha para o teu irmão e fala, você tem o seu próprio aniversário, Zé. Deixa o meu em paz. Fala para ele assim, coitada da Roseli do Fábio, que faz um dia no aniversário do bispo. Coitada, ninguém vai mais lembrar dela. Estou brincando, Roseli. Eu me lembro de você, Roseli. 2, lugar de criança não é reinando. Eu estou acabando. Dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Sabe para quem Deus estava falando? Para o povo dele que desobedeceu. Eu vou dar crianças para governar sobre você, ou seja, pessoas imaturas. Lugar de criança não é no trono. Eu fiz um congresso com os homens. Acho que quando tinha acabado a pandemia na metade, diminuído, depois voltou de novo, lá em Itanhaém. E eu ministrei para eles sobre ser homens e honra. E uma das palavras falava sobre o relacionamento com a mulher. E foi legal em Itanhaém, né? Domingo na praia, piscinão, Aguinaldo cozinhando, isso mesmo, tudo de bom. Vamos ter os 2 esse ano, né, Aguinaldão? Você cozinha para nós? Quem é casado aqui diz amém. É para você, hein? Homens de honra, solteirinho, vai ficar em casa dormindo. Amém? Olha que eu ensinei para eles. Como é que você chama sua mulher? A minha princesa. Princesa? A princesa na história é aquela que não encontrou o príncipe ainda. Ela é a sua rainha. Às vezes você fala coisa querendo ser um bonitão e você lança uma maldição sobre a tua vida. A tua esposa é a tua rainha. Princesa é a tua filha. Ela é a tua princesa. E você não é o príncipe, é o cavalo do príncipe. Estou brincando. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você muda o sentido das coisas. O Senhor colocou crianças para governar. Para liderar, precisa crescer primeiro. Para você liderar um grupo de pessoas, você tem que crescer. Você pode brincar, ser divertido, igual o Silvio aí. Mas tem limite, tem hora que não dá. Tem hora que você tem que ser mais enérgico. É assim ou não é com nossos filhos? Tem hora que a gente está mó carinhoso e tem vezes que você tem que puxar o freio. Você vê como as suas filhas são folgadas. Bispa Ana Paula falou aqui das peripécias da Marina. A Marina perdeu aquelas coisas em 7 dias. Anel da escola, cartão do busão, e o que mais mesmo que você perdeu? E a calça, a cola da calça. Em 7 dias ela perdeu 3 coisas. Aí a bispa falou, tá amarrado o demônio. Eu cheguei em casa e falei, não, senhora, tá amarrado Mariana. Oxente, como esquece tudo? Tudo que é valioso esquece, não pode. Não pode, e eu pego no pé. E lá em casa, assim, ó, chegam, elas trabalham, elas estudam. E trabalham e estudam bem. Só que chega em casa, cada uma tem a sua obrigação. Porque quando elas chegam, tem comida pronta. Principalmente esconder o que faz. Roupa está lavada, casa está arrumada, as contas estão pagas porque o pai já trabalhou de dia. Ela chega, tem que lavar a louça. Cada uma tem o seu dia de louça. Mas ela está cansada, o problema é dela. Descansa na pia. Isso é bom, porque quando casar não vai ter ninguém para fazer. David que sabe disso. Não seja neófito, para não suceder que se fique soberbo e incorra na condenação do diabo. O que é neófito? Para os israelitas, 3 anos de ministério ainda é neófito, é novo na fé, é criança na fé, não põe para liderar.
No Brasil nós colocamos antes. E Deus me deu essa frase: recém-nascido toma leite materno, não oferece jantar. Você não pode oferecer jantar, você é uma criança na fé. Você já viu aquelas crianças que querem debater a Bíblia com quem tem formação? Irmãos, eu nunca vi alguém chegar, não, já vi, né? Mas você chegar para o médico e falar assim: o senhor fez esse parto errado, tinha que ter puxado mais pela esquerda. Viu? O senhor tinha que ter usado aquele aparelho, tinha que ter mais ajudantes. Não, ninguém faz isso. Ninguém chega lá no mercado e fala assim: você está arrumando a prateleira errada, viu, moço? O produto mais caro é aqui, ó, nos olhos. Eu nunca vi você falar, quando está no caminho certo, o taxista não vira ali, se ele está no caminho certo. Por que será que é só com pastor que as pessoas querem ensinar a Bíblia para pastor? No meu caso, eu tenho 2 teologias. Uma na Renascer e na faculdade metodista. E eu falo isso não é por jactância. Graças a Deus ninguém quer me ensinar a Bíblia. Isso eu gosto, porque eu aprendo, o Espírito me ensina. E eu aprendo com vocês pregando aqui. E vocês sabem que eu aprendo e eu falo: que palavra falou comigo, sim ou não? Certo? Porque eu sei quando uma pessoa é usada por Deus. Mas o que eu não aceito, irmãos, é às vezes nós acharmos que nós somos iguais aos nossos pais, por exemplo. Irmãos, para você ser seu pai, sua mãe, você tem que comer muita rapadura ainda. Quem aqui tem casa própria? Quem mora com os pais têm casa própria? Levanta a mão. Pra você ter uma casa própria, você vai ter que trabalhar. E muito para ter uma casa própria. Terreno não é barato, não. Você tem 2 opções: ou você trabalha muito, ou você casa com o filho do Bill Gates ou do Neymar. Aí você vai ter casa. Porque senão, você vai ter que ralar e trabalhar muito. No meu caso, eu tenho 3 filhos. Quem tem mais de 3 filhos? Levanta a mão. Você tem quantos filhos, Joana? 4. Você vai perder, quer ver? Vivian, quantos filhos você tem? Então você tem 5. Então empatou. E outra que tem muito filho é a pastora Neide, aquele renca de filho. A pastora Neide anda com o filho, todo mundo acha que é filho dela, e não é, né? Amém? E o próximo vai ser o Felipe e a Lise, aí 5. Os anjos concordaram com o barato aí, hein? Afinal, Deus já nos deu uma tarefinha, amém? Qual que é a tarefinha? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa tarefa. Seja crescido para falar de Jesus. O mundo não escuta criança, o mundo escuta servo de Deus. Amém? A hashtag do culto é tempo de crescer. Amém? Quem quer crescer aqui? Eu quero. E há 15 anos tá grandinho já. Você já tá grandinho. Só precisa ir fazer o que Deus mandou. Fique em pé no teu lugar.